amigos, estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos continuar a leitura no capítulo 5, subtítulo 2, o ser humano perante a sua consciência. Desde o momento quando ocorreu a fissão da psique, dando lugar ao surgimento dos arquétipos, ego e self, os pródromos da consciência começaram a ensaiar o despertamento das emoções de variado teor e significado psicológico. As manifestações iniciais do medo e da ira abriram as possibilidades para as demais expressões dos sentimentos adormecidos, propondo a continuação dos instintos de conservação e de reprodução da vida orgânica, facultando a superação daqueles outros agressivo-defensivos, ou pelo menos o seu eficaz direcionamento, elegendo preferencialmente aqueles que proporcionam prazer e harmonia em detrimento daqueles outros que geram sofrimento e desequilíbrio. A dor brutal do princípio começou a ceder às manifestações menos grosseiras, culminando na presença dos fenômenos morais afligentes que o conhecimento tem o dever de lenir, à medida que a consciência adquire os níveis superiores a que está destinada. No Oriente, o discernimento que o proporcionou o surgimento da consciência é encontrado na tradição do Bhagavad Gita, parte do Mahabharata, quando o mestre Kitcha, dialogando com o discípulo Arjuna, ajudou-o a penetrar na vida mística, especialmente na luta que deveria ser travada com destemor entre as virtudes de pequeno número e os vícios muito mais numerosos, mediante as aplicações das forças nobres da consciência. No judaísmo, surgiram os formosos vislumbres do bem e do mal nos livros mais antigos dos profetas, especialmente em alguns daqueles que foram considerados heréticos, a partir do Concílio de Niceia, no ano de 325 d.C., convocado pelo imperador Constantino. Dentre esses, destacamos o livro de Enoque, em cujas lições Jesus teria encontrado apoio para o seu ministério, e os apóstolos João, Tiago, Lucas, nos Atos, e Paulo se inspiraram em elaboração de preciosas páginas que aplicaram nas suas propostas evangélicas e epistolares. A dualidade arquétipica da sombra e da luz apresenta-se então como Satã e Cristo, o ungido, que vem das veneradas tradições orais, detestado o primeiro pela sua perversa e maldade, o outro lado da psique, o lado que se procura ignorar, e o Cristo, a luz da verdade, do bem, da plenitude. No Ocidente, o pensamento socrático-platônico expressou-se de maneira equivalente, apresentando a virtude como consciência dos valores morais ante os vícios de todo porte, que degradam, impedindo o desenvolvimento do logos interno inerente a todos os seres humanos. Na esteira das sucessivas reencarnações, o espírito aprimora os valores ético-morais e intelectuais, propiciando o desenvolvimento das faculdades da beleza, da estética, da arte em diversificadas manifestações, que facultam a superação dos impulsos do primarismo, pela espontânea eleição dos sentimentos morais elevados, vivenciando em cada reencarnação uma ou várias faculdades éticas, as suas variantes enriquecidas do bem sobrepõem-se às anteriores tendências, fixando os valores espirituais que culminarão na plenitude do ser. Esses períodos, alguns assinalados por grandes turbulências emocionais, despertam a consciência do ego para o conhecimento do si mesmo, proporcionando-lhe compreender a finalidade da existência carnal. À medida que supera os episódios vivenciados no pavor, dando lugar às manifestações da afetividade, a princípio em forma de posse e domínio, para depois em atitudes de renúncia, pelo bem-estar do outro, a ampliação da consciência objetiva impulsiona o espírito para conquistas de natureza cósmica. Nesse comemos, surge o nobre sentimento da gratidão, com a sua mais simples expressão de júbilo
pelo que se recebe a vida e posteriormente pela necessidade de retribuir, libertando-se da posse enfermiça e da paixão desequilibrante, antes orquestradas pelo ego e pelo arquétipo sombra. Sentindo essa doce emoção de agradecer, de imediato se é propelido para a cooperação edificante no grupo social para melhor e mais feliz, no qual a saúde real independe dos processos de desgaste, pelas enfermidades ou pela senectude. A consciência grata é risonha e saudável, predominando em qualquer idade somática do ser humano. Comumente se encontra crianças e jovens com exuberância de saúde física, portadores, no entanto, de frieza, dos sentimentos relevantes do afeto, ingratos, mudando de atitude somente quando estão em jogo os seus interesses imediatos, de significado egoísta. Simultaneamente, se detectam os valores de enriquecimento gratulatório em anciãos e enfermos, que, não obstante as circunstâncias e ocorrências orgânicas, tornam-se exemplos vivos de alegria, de luminosidade, de bem-viver. Nem mesmo a aproximação da morte biológica aflige-os ou aterroriza-os. Antes, pelo contrário, alegra-os, em agradável anúncio de libertação, que lhes enseja a individualização antes ou após o decesso tumular. O sentimento de gratidão, portanto, não se deve apresentar exclusivamente quando tudo transcorre bem, quando os fenômenos psicossociais, emocionais e orgânicos encontram-se em clima de júbilo, mas também por ocasião das ocorrências denominadas como adversidades. Reagir-se de maneira grata ao sucesso de qualquer porte é perfeitamente normal e natural. E se assim não se procede, é porque se é arrogante, soberbo, vivendo em conflitos desgastantes. O desafio à gratidão dá-se nos tempos difíceis, quando surgem as adversidades, que também são parte do processo desafiador da evolução, porquanto nem sempre os seres humanos estão adornados de astros, sendo todos convidados a atravessar a noite escura da alma com a luz do sentimento, reconhecido a Deus, pela oportunidade de experienciar novas maneiras de viver. Normalmente, o sofrimento ceifa a gratidão, e o indivíduo foge para a lamentação deplorável, para a autoacusação ou autojustificação, comparando-se com as demais pessoas que lhe parecem felizes e destruídas de qualquer inquietação. De certo modo, sem as experiências dolorosas, ninguém pode avaliar aquelas que são enriquecedoras e benignas, por falta de parâmetros de avaliação. Necessário nesses momentos mais difíceis libertar-se da raiva, da mágoa, evitando a ingratidão pelos bens armazenados e pelas horas felizes anteriormente vividas, continuando a amar a vida, mesmo nessas circunstâncias indispensáveis. O mito bíblico de Jó deve constituir pelo modelo de aprendizado, em razão da sua coragem e gratidão a Deus, mesmo quando tudo lhe for retirado: rebanhos, servos e escravos, filhos e recursos financeiros, ficando em estado lamentável, porém sem revolta. A lenda narra que aquilo foi resultado de interferência de Satanás, que, lhe invejando a felicidade e o amor a Deus, propôs ao Criador que lhe retirasse tudo, e ele se revelaria como as demais criaturas, rebelde, ingrato e desnorteado. Aceitando o repto proposto, o Senhor da vida testou o afeto de Jó, cobrindo-o de chagas e de miséria, que reagiu de maneira oposta à sombra, mantendo-se fiel em todos os momentos e grato pelas provações, apesar da revolta da sua mulher. Apenas perguntou: "Por que eu?" E depois de muitas reflexões felizes, concluiu que não existe o bem sem o mal, a felicidade sem o sofrimento, colocando Deus, o arquétipo primordial, acima de tudo e aceitando-lhe as imposições sem revolta. Em consequência, Deus demonstrou a Satanás que Jó lhe fora fiel no teste e devolveu-lhe tudo quanto lhe houvera tirado. Dilatando-se a consciência enobrecida pela lucidez, os arquivos do self liberam os arquétipos celestes, que procedem do primordial, e a gratidão também se torna um estado luminoso,
que enseja a conquista cósmica recomendada por Jesus, como instalação do reino dos céus, dos arcanos do coração. Esse foi o final do nosso segundo subtítulo do 5º capítulo. Espero que tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal e muito obrigada!